Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje o nosso convidado é o Coronel J. Cláudio. Ele é presidente da Associação dos Oficiais Militares de Alagoas. Com ele, iremos conhecer as principais reivindicações da classe, a mudança, o que afetou com as mudanças na Previdência, enfim, muitos assuntos de interesse da classe. Então, temos muito o que conversar e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como dissemos, temos a honra e o prazer de estar aqui no estúdio com o Coronel J. Cláudio, presidente da Associação dos Oficiais Militares de Alagoas. Bom dia, presidente, coronel. O que é a ASSOMAL e o que ela faz, coronel? Doutor Flávio, primeiro é uma honra estar aqui no programa do senhor, falando com os nossos associados, com a sociedade geral e com o mundo, como bem o senhor falou, é um programa que tem uma audiência muito boa. E respondendo à pergunta do amigo, a Associação dos Oficiais Militares de Alagoas é uma associação que tem por objetivo, na verdade, defender os direitos e prerrogativas da categoria, mas também estreitar o relacionamento dos oficiais no campo externo com a sociedade civil de um modo geral, através do esporte, do lazer, da boa conversa. Não é? Essa é um papel da associação também. Como a PM não pode, o policial militar não pode ser sindicalizado, a associação ela faz a parte classista das reivindicações classistas e também a parte de associação, que é a parte recreativa, como o senhor falou, do esporte e demais atividades. Perfeitamente, doutor. A gente, nos últimos anos, nós vimos também nos destacando exatamente nessa parte, nas defesa dos direitos das categorias, fazendo essa parte mais classista, mas sem esquecer o viés de trazer para o nosso associado a parte de lazer, o convívio melhor entre os pares ali na associação, que tem uma estrutura formidável e precisava realmente ter um toque de gestão para deixá-la cada vez mais atrativa aos nossos associados. Aos policiais mais antigos, a gente lembra mais do Clube dos Oficiais. Como ficou o Clube dos Oficiais saindo desse protagonismo e hoje o protagonismo ser exercido pela associação? Verdade, doutor Flávio, na verdade foi uma necessidade de o Clube dos Oficiais se transformar numa associação. O amigo lembra muito bem de 97, onde houve aquele movimento grande em relação aos atrasos salariais e tal. Então, a Constituição possibilitou essa parte de um militar ele não ser sindicalizado, mas se transformar em uma associação. Nós já tínhamos aquilo ali trouxe uma expertise muito grande para todos os militares, ou seja, para toda a sociedade alagoana de modo geral, para que o militar pudesse também fazer a defesa da categoria numa situação daquela que foi de extrema para todo o funcionalismo público, mas especial para a Polícia Militar, porque quando a Polícia Militar ela tem esse movimento paradista, prejudica todo mundo. Então, para que evitasse que aquilo acontecesse, os oficiais entraram em consenso que deveria, antes de acontecer um processo daquele, a associação estar vigilante para não deixar que jamais um fato daquele venha a ocorrer no estado de Alagoas. E aí tem sido realmente uma prática nossa de correr atrás para evitar, fazendo as negociações com o governo, fazendo as negociações tratativas com os próprios comandos das corporações, para evitar que aquilo se volte a acontecer no estado de Alagoas. O senhor é da turma de 95. Sim, senhor, sou 95. O senhor pegou esse movimento, que é um marco no movimento do funcionalismo do Estado. Como isso impactou na carreira do senhor? Doutor Flávio, na verdade é assim, a corporação, acredito que ela sofreu muito em relação àquele movimento. E foi necessário, os protagonistas daquele momento, eu acho que muito bem iluminados, aderiram ao movimento de forma
ordeira, tanto é que nós tivemos ali praticamente 7 meses de salários atrasados e não aconteceu o que aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo com a Polícia Militar, que não chegou a isso tudo e teve um movimento muito mais danoso para a sociedade. Então, assim, eles seguraram até onde deu para segurar e quando a Polícia Militar aderiu ao movimento, na verdade, o movimento realmente criou corpo. Voltando àquela situação de como isso surtiu o efeito que surtiu na Polícia Militar, a gente disse que naquele momento, para recuperar, quando acontece um movimento desse paradista, para você recuperar a hierarquia e a disciplina que é necessária para o funcionamento de uma corporação hierarquizada como a nossa, ela leva um certo tempo. Então, aquilo houve um prejuízo não somente na questão social, muitos policiais se matando e etc. Tudo, e a responsabilidade, sobretudo, recai quem comanda, na verdade. Eu estava saindo da academia em 95, 96 eu estava na tropa lá, e a gente viu que houve uma quebra muito grande da hierarquia e disciplina. Para se retomar isso depois, levou um certo tempo que a corporação já começa a pensar tudo. Quando se pensa no movimento, os próprios líderes das associações, eles pensam muito nessa situação, para que a Polícia Militar de Alagoas não volte mais nunca a sofrer aquilo que sofreu com o movimento daquela natureza. Mas esse movimento, esse dia histórico, 17 de julho de 1997, ele deu para a Polícia Militar, para o próprio funcionalismo do Estado, uma noção do poder que o funcionário público tem? Deu, isso é verdade. Isso trouxe ali uma mudança muito grande, inclusive na parte de política, de se pensar numa representatividade partidária também. Tanto é que nós saímos ali com um candidato, e foi eleito naquela época, o deputado Major Paulo Nunes, que teve um mandato por conta daquele movimento, certamente. E assim, nós medimos ali o potencial que temos para poder a gente ter persuadir ao governo, as autoridades, a olhar com carinho, com um olho especial para a segurança pública, que naquele momento, por conta das restrições de direitos que os militares têm de fazer uma greve, etc. e tal, mas ali era uma coisa insustentável, que não era razoável se pedir uma outra atitude de um momento dos policiais, naquele com 7 meses, as pessoas morrendo, era necessário que se fizesse. E a partir dali a Polícia Militar tomou uma outra postura. Então hoje a gente já se antecipa aos fatos, tentando evitar que aquilo volte a acontecer, sobretudo para digamos assim, comprometer a sociedade de um modo geral, né? E aí a gente tem trabalhado isso bastante nesses últimos 3 anos que a gente está à frente da associação. Nós temos trabalhado isso de forma muito mais coesa junto aos comandantes, junto ao secretário de Segurança Pública, nos governos, nos parlamentares, para que eles se sensibilizem para que movimentos daquela natureza realmente ele fique no passado. Coronel, resgatando um pouco aí do passado, teve uma greve na Polícia Militar de Minas Gerais que foi bem repercutiu, teve danos à hierarquia, enfim, tudo que um movimento desse resulta. O movimento de Minas Gerais foi anterior ao da Polícia de Alagoas? Salvo engano, o movimento de Minas Gerais foi depois. E aí segue a minha pergunta. Alagoas encorajou muitos policiais militares do país para que passasse a reivindicar com mais forte, né? Uma posição mais forte? Certamente, doutor. Acho que aquele movimento de Alagoas foi ímpar, foi um divisor de água, né? Na verdade, as polícias sempre tiveram esse problema da restrição legal de se movimentar, de fazer manifestações. E com aquele extremo que nós sofremos aqui no estado de Alagoas, serviu também de base para que as outras polícias pegassem a expertise daqui e também fossem reivindicar os seus direitos lá. É um problema que se instala em todo o país. Na verdade, essa questão da polícia não poder ter greve, algumas restrições de direito que a gente tem, para que o serviço não sofra solução de continuidade. A maioria dos governos, de um modo geral, eles pegam isso para pressionar os policiais militares a não reivindicar o direito e cada vez mais tolher os direitos dos militares. E aí, os militares agora começaram num processo inverso disso, inclusive buscando um campo que eles não tinham essa percepção. São Paulo iniciou com a questão da representatividade partidária. Na gestão passada, na legislatura passada, nós tínhamos uma quantidade resumida de parlamentares, mas esse ano, nessa nova legislatura parlamentar, aumentou e muito isso, então despertou, efeito Bolsonaro também, mas despertou e muito a possibilidade da gente ter uma representatividade, porque só assim a gente entra nas pautas das discussões, sem necessariamente ter que partir para um movimento paradista, por exemplo.
Essa condição de que quando um oficial, qualquer quadro da Polícia Militar, que ele se licencia e no momento que obtém o mandato, ele é obrigado a ir para a reserva. Isso não teria que ser modificado, porque me parece uma punição. Quando você vai representar a classe, você tem que sair dela. É verdade, né? E a gente tem esse pensamento, já tem vários projetos no sentido de rever essa possibilidade do militar, assim, porque todos os profissionais, eles se licenciam para exercer o cargo, terminado o mandato, não conseguiu se reeleger, ele retorna. Então, assim, ao militar a gente vê isso também, eu acho que deveria ser avançado, já tem vários projetos, tanto na Câmara Federal, até mesmo no Parlamento Estadual, buscando modificar. Essa modificação poderá vir uma lobby, uma lei de organizações básicas que está em discussão na Câmara Federal, para tentar modificar essa situação. Esperamos que os nossos parlamentares entendam isso, se sensibilizem com isso, porque, na verdade, é uma coisa quase que prática e lógica de todos os funcionários públicos têm direito e o militar não tem. Eu acho que sim um entendimento nosso no sentido de que isso possa ser verificado. Essa coisa de dizer que o militar não pode fazer greve, de fato, a greve acontece, né? É um movimento que a gente faz, nós damos, na verdade, a gente diz que é O aquartelamento é o eufemismo da greve. É o eufemismo da greve. A gente diz que é aquele operação padrão, né? Que, na verdade, é uma das formas de se manifestar em buscar um direito. O que o militar faz, diferentemente de uma greve, é aquela situação, ou seja, eu ajo dentro da legalidade, eu vou naqueles pontos em que o Estado falha conosco, por exemplo, então eu deixo de fazer aquilo que o militar ultimamente faz de forma mais na coragem, mais na sua força de vontade, ele vai fazer. Digamos, eu dou exemplos aqui. Nós trabalhamos hoje, graças a Deus, nós temos um equipamento, melhorou muito a questão do equipamento. Mas antes, no passado, a gente tinha um equipamento, munição, por exemplo, as munições vencidas fora do prazo. A gente trabalhava com essas munições. Sem colete. Sem colete, por exemplo, colete vencido. Então, hoje, geralmente, quando é época de movimento, o militar, ele não faria. Ele diz, olha, eu vou trabalhar, mas eu quero trabalhar com equipamento de proteção individual correto. Ele está exigindo o direito dele, válido. Então, se não tem esse equipamento, ele não. Por isso nós não caracterizamos numa greve, não é uma coisa parada simplesmente para uma reivindicação salarial, por exemplo. Mas eu vou deixar de fazer o trabalho por conta disso. A gente sabe que isso, mesmo impactando no prejuízo para a sociedade, mas é uma forma da gente também se resguardar, de buscar esse equipamento e também fazer valer alguns direitos que os governos fazem vista grossa na grande maioria das vezes. Isso repercute muito para quem está governando. Né? Exatamente. A negociação se dá de outra forma. É verdade. Acredito que os governos já poderiam facilitar muito mais esse trabalho dos policiais militares, já que é uma situação extremamente de risco. A gente sabe, o policial militar, sobretudo. Eu digo segurança pública como um todo, doutor Flávio, mas o militar, porque está ali na linha de frente, é o primeiro a chegar numa linha de confronto, na grande maioria das vezes. Então, esse militar tem que trabalhar com o seu equipamento de proteção individual em dia. O salário do militar jamais pode ficar como aconteceu, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, onde nós, do estado de Alagoas, tivemos que sair daqui com donativos para socorrer os irmãos lá, porque estavam meses atrasados, não sei nem como é que está a situação ainda, mas estavam com o 10º de 2018 ainda sem pagar. Então, assim, são coisas dessa natureza que o governo, por ser um serviço essencial, segurança pública é um serviço essencial, manter esse pessoal trabalhando, pelo menos, para salvaguardar vidas, que é isso que a gente faz na grande maioria. É uma atitude dessa que fortalece essa coisa, associação, essa relação nacional, institucional da PM. A PM não é só de Alagoas, não é só do Rio Grande do Norte, a PM é do Brasil. A Polícia Civil anda acompanhando isso, até está padronizando alguns procedimentos, viaturas, enfim, acompanhando o que a Polícia Militar já faz bem feito há muito tempo. A propósito, o senhor acredita que existe, em nível nacional, um movimento para que diminua do enfraquecimento da Polícia Civil? Doutor Flávio, eu acho que é impossível. Eu acho que pode até existir, não é do meu conhecimento, mas é impossível se pensar em um Estado democrático de direito sem a presença da Polícia Civil, sem a presença do delegado, sem a presença dos policiais militares. Sempre que sou questionado a questão dessa questão de polícia, tal, unificação das polícias, cada um tem o seu papel constitucional e que a sociedade não pode ficar sem essas duas forças que são importantíssimas para o desenvolvimento do Estado,
para a proteção do Estado Democrático de Direito. Eu acho que é fundamental, não podemos pensar. Eu acho que as duas polícias, e nós temos visto aqui num sistema de integração muito bom, e a coisa tem dado certo. Nós hoje somos exemplo para todo o Brasil da questão da redução da violência, que quando a gente fala muitas vezes de redução da violência, diga-se de passagem, que tem que se refletir na questão de salvamento de vida, né? Quando se reduz a violência, automaticamente aumenta o número ou diminui o número de pessoas que morrem vítimas da violência. Então, assim, eu acho que é fundamental a integração, sim, se penso até, sou a favor, inclusive, contrário a alguns funcionamentos de alguns companheiros, mas sou a favor da questão do ciclo completo de polícia. Não vou entrar no mérito da legalidade, porque isso é uma discussão, mas sou a favor do ciclo completo de polícia. Eu acho que os militares fazendo, principalmente, sobretudo, naquela questão dos crimes de pequeno potencial ofensivo, nós já testamos aqui em Alagoas, Santa Catarina dá muito certo, o policial militar ele fazer, por conta até da deficiência que nós temos de autoridade, de delegados, para fazer aqueles termos circunstanciados de ocorrência, naqueles crimes que não ultrapassa 2 anos de restrição de prisão, né? Para que o policial militar faça no local da ocorrência. E eu digo isso porque eu trabalhei, doutor Flavinho, em Arapiraca, um amigo sabe disso, encontrei com um amigo algumas vezes por lá em Arapiraca, foi o último batalhão que eu comandei. Arapiraca são 15 cidades, incluindo Arapiraca, que é uma segunda capital, e o oficial que comanda Arapiraca, comanda tudo, desenvolve todas as modalidades de policiamento. E a gente via uma cidade, por exemplo, de Feira Grande. Muitas vezes teria que sair para uma regional, deixa a cidade, os 3 últimos ônibus que tem lá, eu digo até São Sebastião, que é uma cidade São que tem Sebastião de Penedo, tem que levar uma ocorrência de crime de pequeno potencial ofensivo lá e deixa a cidade toda desguarnecida. Às vezes, se o delegado estiver lá com um flagrante, como eu vi aqui a reportagem muito bem feita pelo doutor Davino, contando dessa dificuldade que ele tem, de número de delegados insuficiente que tem para poder cobrir o estado de Alagoas. E aí, lá tem no momento de que um crime de pequeno potencial ofensivo for levado pelo militar, pela guarnição de São Sebastião, para fazer o crime potencial, e lá já estiver um crime acontecendo, por exemplo, eu digo um homicídio, por exemplo, ou outros crimes que tem lá, o policial vai perder em média no mínimo 3 horas que ele vai passar na delegacia. E isso a guarnição fica a cidade fica desguarnecida de policiamento. Como você disse, a gente não pode entrar no mérito disso, claro, porque a Polícia Civil, ela tem já cálculos sobre isso, né? De quanto tempo passa e por que passa. E são números conflitantes, vamos deixar para um outro momento, aí trazer um delegado e o senhor para a gente discutir sobre o TCO. Perfeitamente. Mas é claro, todos têm seus pontos de vista e seus argumentos para ele. Perfeito. Mas vamos lá, quais são hoje as principais reivindicações da Polícia Militar? Doutor Flávio, nós estamos saindo aí de uma negociação, nós iniciamos em 2017, já com algumas reivindicações represadas das gestões anteriores, que eram as questões salariais, por exemplo, os IPCAs, a famosa revisão geral anual que o governo não vinha dando. E aí nós conseguimos, através daquele movimento que fizemos em 2018, através da negociação, uma manifestação, e que culminou numa negociação com o governo, que até agora não foi cumprido na totalidade. Nós estamos aí, a questão nós dividimos uma porcentagem, era um 10% que a gente tinha desde 2016, 2015, 2016, e aí a gente negociou, ficou em 12, dividido em 3 vezes. O primeiro 5% sai agora, em novembro, nesse contra-cheque agora que a gente vai receber em dezembro, já sai os primeiros 5%. Nós temos também o restante em 2021 e os 2% em novembro de 2021 e 2% em junho de 2020 e 2021, 2%. Então, assim, chega a uns 12%. Nós temos também a questão que deveria ser uma questão pragmática da questão da reajuste das verbas de alimentação, que a gente também estava atrasado também desde 2014, conseguimos também colocar isso em pauta também para fazer a reposição, de acordo com os IPCAs da época. Então fizemos essa também. Fizemos também uma reivindicação que era própria hoje no estado de Alagoas, militares, principalmente os oficiais, é o único estado em que o subtenente recebe mais do que o segundo-tenente. Na escala hierárquica, o subtenente ele está abaixo. É o antigão, né? É o antigão, mas hierarquicamente inferior ao segundo-tenente. Ou seja, a promoção dele
na verdade, vai ser para segundo tenente. A próxima promoção dele, se for normal, ele vai a segundo tenente. Então, estava acontecendo o inverso. Ele estava ganhando menos que o segundo tenente. Não pode acontecer, é ilógico uma situação dessa. Influencia na hierarquia. Isso, influencia na hierarquia. Então, a gente tentou corrigir, estamos corrigindo. Esse projeto foi junto com os demais, da reposição da verba, da extensão da verba de uniforme. Quando nós tínhamos verba de uniforme para cabos e soldados, sargentos e oficiais tinham que comprar o uniforme. Ora, se eu uso esse mesmo serviço, eu não uso para ir para um lazer ou qualquer outra atividade, eu uso para trabalho. Então, lógico, o Estado tem que prover essa verba ou uniforme. E não tinha, era uma coisa ilógica para a gente. Conseguimos avançar isso também, inclusive essa é uma das reivindicações que nós continuamos fazendo, porque a lei foi aprovada pelo próprio governo, foi para a Assembleia aprovou, votou, o governo sancionou, mas falta um regulamento, um decreto regulamentando por parte do governo. E o governo até agora já prometeu que ia sair ainda este ano, mas ainda não saiu. A gente aproveita a oportunidade e o espaço dado aqui para cobrar do Gabinete Civil que seja feita essa regulamentação e para honrar o compromisso assumido pelo governo. Coronel, qual a argumentação legal para essa verba do uniforme? Pronto, na verdade, é exatamente, o argumento legal seria a questão, o governo, na verdade, ele pagava esse uniforme, ele fazia a compra de uniforme e passava diretamente para os militares que tinham direito na época. Bom, em 2014, essa questão do uniforme, que muitas vezes não chegava na hora que o policial militar tinha, então, um estudo feito pela própria corporação, é melhor que se coloque a verba indenizatória para que o policial militar compre o uniforme, se apresente em condições para melhor servir a sociedade. E eu digo isso com uma das melhores intenções, porque eu vi, como já disse o amigo em off, tenho 32 anos de polícia, e em outras gestões nós vimos aqui que o policial ficava costurando a farda para poder usar, e era um negócio feio. Você vai atender uma população, é um desprestígio para o policial militar, até para uma apresentação pessoal dele é muito feia, não é? Você vai atender com a roupa lá costurada, hoje ninguém usa mais uma coisa dessa. Então, para facilitar essa verba, melhor, digamos assim, democratizar e tornar isonômica para todos os policiais militares. Então, todos os policiais militares, da parte operacional, com a nova lei, aí sim será estendida para todos os policiais militares, inclusive os sargentos e oficiais. Mas antes era só para cabos e soldados. Então, todos os policiais militares da operacionalidade, os cabos e soldados, recebiam esse uniforme. Isso foi uma reivindicação de 2014 que foi atendida e o policial militar passou a receber. Ou seja, tirou-se da verba da própria corporação, para que ela não deixe de comprar, e foi passada diretamente para as mãos a remuneração. É uma verba indenizatória. O policial compra, vai uma vez no ano, a única vez no ano, ele recebe um valor, que está sendo agora reajustado pelo IPCA do ano passado, então ele recebe essa verba para comprar o uniforme. E aí, mais facilidade para o comando cobrar do militar uma boa apresentação, pessoal. Ofereceria algum risco à padronização do uniforme? Aí o comando da instituição, doutor Flávio, ele criou umas normas e está se aperfeiçoando ainda mais, porque chamou todos os empresários que lidavam com a venda de uniforme para que tornasse uma padronização. Assim tem feito um pouquinho de ajuste que ainda está sendo feito, mas a exemplo de São Paulo é uma única empresa que fornece e eu digo como São Paulo, que é uma polícia maior, uma polícia grande e o uniforme é padronizado. Assim, aqui nós temos já uma padronização de uniforme, mas às vezes é uma diferença de tecido, de cor, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que está sendo ajustado. O nosso diretor de apoio logístico, a gente tem conversado com o comandante, tem uma comissão, inclusive, que trabalha sobre isso e tem trabalhado nesse sentido de padronizar realmente até as empresas para que o uniforme, o mesmo tecido, a gramatura, fique tudo padronizado. É importante, na instituição militar principalmente. Tem que estar uniformizado, já uniformizado. Então o uniforme tem que ser realmente padrão para todos, né? Hoje aqui, eu posso descrever um policial militar de São Paulo. Até o coldre, o cinto, que é uma coisa que ainda falta aqui a Polícia Militar. Não há ainda uma padronização do coldre. É verdade. A gente tem aí, houve umas portarias do comando nesse sentido de padronizar. Algumas unidades, elas são mais padronizadas, outras não. As unidades especializadas, por exemplo, elas são mais padronizadas. Eu comandei RP e RP usa aquele coldre de perna Maynard, que é um coldre mais para o tipo de serviço que usa.
São Paulo ele tem um código específico, as unidades também têm um código, até por conta do colete que a gente usa. O tipo de colete, o amigo sabe disso, muitas vezes atrapalha, se eu botar um saque rápido ou um código de perna. Então, dentro desse estudo que foi feito, e o pessoal padroniza isso. Então, assim, a comissão está muito bem avançada nisso, fazendo estudo também. E o porquê de fazer, não é só botar um código, mas o porquê está botando um código de perna, por que aquela unidade usa, tem gente que usa somente colete. São Paulo é comum usar só o colete sem aquelas capas táticas, né? Por isso que o código, tem unidades que eu vejo um código de saque rápido. Saque rápido e com fiel. E com fiel, exatamente. Aqui as unidades especializadas usam também, já usa, porque usa capa tática, usa também, e com o fiel também, para dificultar uma queda da arma e etc. E tal. Com relação à Previdência, o que foi que mudou na Polícia Militar? Essa foi uma grande batalha que nós travamos, mesmo no estado de Alagoas. Eu sou vice-diretor regional da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, da FENEM. E a gente teve, desde o primeiro momento que nós chegamos, doutor Flávio, nós fomos a Brasília algumas vezes, nos reunimos, e já havia a discussão antes mesmo dessa legislatura, já existia a discussão da reforma da Previdência. E aí nós trouxemos para cá algumas pessoas para cá, para discutir com os policiais militares, sobretudo com os oficiais, mostrar o que poderia influenciar com a reforma da Previdência. Naquela época ainda estávamos incluídos na reforma da Previdência comum, ou seja, geral. E os militares estavam correndo por fora numa Previdência, na reforma da Previdência específica, conforme determina a Constituição Federal. As Forças Armadas? As Forças Armadas tinham, já corriam por fora com um projeto, o projeto nosso... Já foi resolvido, né? Ontem foi antes de ontem. Foi antes de ontem, o Congresso aprovou, e aí nesse período nós conseguimos, através da FENEM, através do Conselho de Comandantes Gerais também, o presidente do Conselho de Comandantes Gerais, CNCG, que é o comandante de Santa Catarina, Coronel Araújo, e eles encamparam essa batalha no sentido de conversar com todos os parlamentares, nossos representantes militares, e mostrar ao presidente essa necessidade de os militares estaduais não serem tratados de militar de segunda categoria, fosse tratado conforme determina a Constituição Federal. O artigo 42, são militares estaduais. Então, assim, ele não diz que é o militar das... Não, são militares estaduais. O artigo 42 define isso. Então, nós iríamos ser tratados da mesma maneira, com a mesma simetria, dando a mesma simetria que fosse o tratamento dado às Forças Armadas. E conseguimos isso. Então, assim, hoje, o artigo, uma lei específica que organizava a questão das polícias militares e corpos de bombeiros militares no Brasil é o 667, de 69, né? Ele dava toda a organização, material bélico, ele regulamenta a estruturação das polícias militares no Brasil. E aí, quando nessa discussão foi incorporado também nessa PEC, no projeto de lei 1646, agora recente aprovado no Congresso Nacional, ele foi modificado. Primeiro veio a emenda, que hoje já a emenda constitucional 103, que no artigo 22, que já regulamentava que essas questões fossem privativa do governo federal, ele agora estabeleceu também a questão, já está lá, isso é uma emenda constitucional, a 103, que incluiu a inatividade e as pensões fosse regulamentado por lei federal. Então faltava agora a lei que regulamentasse, que é essa lei que foi aprovada agora recentemente. Então foi alterado o 667 e dando essa condição, ou seja, ele já regulamenta as pensões dos militares, a inativação dos militares por essa lei que foi aprovada, que na verdade será sancionada pelo governo, já passou pela Câmara, passou pelo Senado, só falta agora a sanção do presidente da República. Então, assim, é um outro erro que a gente vê em relação a esse projeto do regime geral da Previdência do servidor público que está lá, que ainda, aqui na Assembleia Legislativa, que ainda consta a questão das pensionistas dos militares lá. Não é para estar, na verdade, é uma matéria privativa, de iniciativa privada do governo federal. E está sendo regulamentada, acredito que por esses dias, está sendo regulamentado pelo projeto de lei, que deverá ser lei, eu não sei o número, mas pelo 1645 de 2019. Aprovado recentemente. Então, assim, é uma discussão, mas isso foi um ganho para a gente, porque era o mesmo que se você tivesse um militar diferente. Olha, eu tenho um militar das Forças Armadas, é tratado de uma forma. Eu tenho os militares dos estados tratado de outra forma. Mas eu tenho um código, a incoerência vem exatamente, eu tenho um código de processo penal que abraça todos vocês.
não é lógico uma coisa assim. Então, as legislações que prejudicam, ou que podem prejudicar, ou que eu boto eu mando unifico todo mundo. Mas o que for de benefício, eu tiro os militares estaduais dessa esfera. Isso não é lógico, não é plausível. Então, resumindo, a regra das Forças Armadas servem para a Polícia Militar, lógico, com algumas situações que são específicas mesmo de iniciativa do governo do Estado, mas com leis específicas, não obedecendo o regime jurídico de cada um. No caso da gente aqui, é o estatuto, a pensão, a inativação, é o estatuto dos policiais militares do Estado de Alagoas que vai regulamentar isso, e não o regime da Previdência, o regime próprio da Previdência dos servidores públicos. É um erro. A propósito da proposta de aumento da alíquota do imposto, né? Previdenciário, né? A contribuição previdenciária, de 11 para 14. Qual é o posicionamento da classe? É outro posicionamento que a gente tem, doutor Flávio, que já está regulamentado, inclusive, no decreto 667 agora, se aprovado pelo presidente da República. Essa simetria também leva a contribuição dos militares para o mesmo que hoje é feito para as Forças Armadas. Eles pagam lá 7,5%. Hoje, a nível federal, paga 7,5%. Com a aprovação da lei, no próximo a partir de 31 de dezembro, passa a pagar 9,5%, 9,5% os militares federais, e em 2021, salvo engano é esse, se eu não me engano, vai para 10,5%. Isso é o que vai repercutir também para os militares e pensionistas. Qual o ganho que se tem para o governo estadual? É que hoje o militar só paga aquilo que passa do teto da Previdência Social, ou seja, acima de 5.800 e alguma coisa, é o que o policial militar contribui. Nós vamos baixar para 9,5% a princípio, depois para 10,5%, mas vai contribuir em cima da totalidade. Não só para quem passa, mas também para quem não contribui com a Previdência, que não é uma Previdência, diga-se de passagem, para o militar e para a inatividade. Na verdade, a verba que paga o militar é do Tesouro. A gente contribui para as pensões, é diferente. A mesma verba que paga o militar, por essa regra que foi traçada, que a gente não coloca como previdência dos militares, mas um sistema de proteção social, já que... É um nome melhor. É um nome melhor, já que a gente não está nesse grosso, né, digamos assim, e não é por privilégio, doutor Flávio, é isso que eu queria também deixar claro, não é por privilégio que nós brigamos para sair da Previdência. É porque alguns direitos, ou seja, na grande maioria dos direitos, dos 36 direitos que são inerentes ao trabalhador, ao funcionário público civil, o militar ele só tem direito a 6, na verdade, só são 6 direitos que nós temos. Férias, não é? Alguns direitos, as férias, adicional de férias, que a gente, isso não tem, adicional noturno não tem, então assim, o FGTS não tem, são vários direitos que realmente a gente não tem. Então, é uma compensação para que o militar ele continue fazendo o seu trabalho, dando a sua carga de trabalho e sacrificando verdadeiramente para salvar a vida do desconhecido. Então, quando você vai para a matemática simples, o Estado não tem prejuízo? Pelo contrário, o Estado tem ganho. Então, uma estatística do Estado vai ter um ganho em 10 anos, se não me engano, em 10 anos de 10 bilhões. Porque o militar que hoje não contribui, a pensionista que não contribui, ela passa a contribuir também. Então, assim, é um equilíbrio da conta. Ou seja, o militar ele baixa para 9,5% e depois para 10,5%, mas vai pegar de todo mundo, que é um sacrifício que a gente fez, no sentido de que todo mundo contribua para a pensão dos militares, mas que também não seja aplicado a regra geral, que seria, na verdade, uma desigualdade de tratamento, se voltando à questão, se pensarmos na questão do tipo de serviço, da tipicidade do serviço que é prestado pelo militar. Então, nessa movimentação do funcionalismo público estadual, sobre a redução da alíquota, a PM está fora? A PM, a princípio, é para estar fora, mas está lá, no papel ainda está para a gente pagar, doutor Flávio. Na verdade é essa, a gente está aqui tentando sensibilizar alguns parlamentares, no sentido de que a gente tem, graças a Deus, encontrado o apoio dos parlamentares do Estado de Alagoas, nesse sentido, sensibilizado a eles, mostrando a ele o que nós estamos buscando isso. E eles têm sensibilizado quando a gente tem procurado. Tentar sensibilizar um deles para que eles apresentem uma emenda,
está aqui, ó, vamos respeitar a Constituição. A Constituição diz que essa regra não pode ser de iniciativa do governo estadual, isso é uma regra do governo federal. E o governo federal já tem uma lei que regulamenta isso próprio, então vamos obedecer ela. É isso que a gente quer, que o parlamento, na verdade, ele, através do controle de constitucionalidade, realmente, isso aqui não pode pegar. É isso que a gente sensibiliza, para evitar demandas judiciais, etc e tal, que essa lei, lá na frente, o Estado vai... Então, essas emendas que estão sendo estudadas e tramitando na Assembleia Estadual sobre limite de idade, limite do tempo de serviço... Ela agora vai ter que se adequar a essa regra geral. Veio até para melhorar, doutor Flávio. Antigamente nós brigávamos aqui, o amigo viu algumas digamos assim, desencontros ou de ideias, até mesmo entre a Associação dos Oficiais e alguns oficiais que achavam que o limite de idade deveria aumentar e o limite de ingresso idade de ingresso na corporação devia aumentar. Essa mudança na 667, ela veio até para garantir, ou seja, houve um prejuízo que a gente entende um prejuízo, mas é um sacrifício que é aceitável de se fazer. Por exemplo, se o militar voluntariamente poderia ir para casa, o masculino, com os 30 anos de serviço prestado. Após 30 anos, eu mesmo saí com 30 anos de serviço prestado, um pouquinho mais. 30 anos de serviço prestado, ele podia ir para a reserva. Ele podia pedir a reserva dele. Hoje, aí houve uma alteração nessa, para maior. Então, hoje, o militar vai ter que cumprir os 35 anos de serviço. 35. Mulheres eram 25 anos. As novas militares que entraram doravante, ela vai ter que se adequar na isonomia da idade. Vai contribuir 35 anos também. Houve essa situação. E agora, claro, houve uma transição, um período de transição. Então, o militar que não completar até 31 de dezembro de 2019, os 30 anos ou os 25, se feminino, ela vai, de acordo com a legislação que está, acrescido de 17% do tempo restante. Vai para a regra de transição. Vai para a regra de transição. As novas que entrarem, a partir dos novos concursos, aí sim, vai para essa regra de 35 anos completo. E com relação a expulsória, entre aspas? Pronto. A gente já tinha, na verdade, entrado, foi aprovado no Congresso, foi aprovado no Parlamento, que havia um prejuízo, a ideia era que havia um prejuízo às mulheres, sobretudo as mulheres, em que as meninas, o policial militar que entrasse com idade de 30 anos, por exemplo, que é o limite de idade de ingresso na corporação aqui, 30 anos, quando chegava a 47 anos, ela ia para casa. Então, ela ia com 17 anos de serviço, ou seja, obrigatoriamente. Então, isso realmente a gente entendia que era um prejuízo. Prejuízo para o Estado, prejuízo para a própria pessoa, porque ia proporcional, o salário proporcional, né? Então, assim, um prejuízo para o Estado, porque essa pessoa sai muito nova. Então, quando eu ingressei na corporação, era no máximo 25 anos. Então, você tinha tempo, 25 mais 25, a gente saía ali, saía com um prejuízo, mas saía com um prejuízo menor. A ideia que a gente tinha da associação era de que diminuísse o ingresso na corporação para que ele tivesse uma maior vida útil dentro da instituição. Se entrar aí com 22 anos, para sair com uma idade de 47, por aí, mais ou menos, mas que ele pudesse contribuir o mínimo de 25 anos, para que esses 25 anos ele tornasse mais útil. Se não entrar com 30, porque com 30 ela só passava 17. Era um prejuízo, o nosso entendimento era esse. E nós falávamos isso, até pela a necessidade do vigor físico, né, da rigidez física e mental do militar para fazer o serviço que se faz. A tipicidade do serviço é outra. É uma pessoa jovem de 30 anos, mas não para esse serviço. A gente entende que deveria ser menor essa faixa etária de ingresso na corporação. E discutimos com alguns oficiais nossos, inclusive, nesse sentido. Mas fomos vencidos. E aí a lei saiu, aprovando a compulsória na idade de 63 anos. Houve, na minha concepção, uma má interpretação, porque, na verdade, na instituição policial militar, nós temos dois institutos de inativação. A reserva, aquele período onde o militar ele passa um período ainda para poder ir para casa, ou seja, nesse período ele pode ser convocado, como aconteceu no Ceará, convocou numa situação extrema daquela, convoca todos os militares da reserva. E depois disso você vai para a reforma, onde o militar não pode mais retornar. Continua sujeito às normas, aos regulamentos militares, mas ele não pode mais ser convocado para prestar serviço. Aqui na Polícia Militar, o Estatuto dizia que a reforma do militar, principalmente do coronel, com 64 anos. De militares, eles seguem um escalonamento de acordo com as patentes e as graduações. Mas aí, como todo mundo foi para os 63 anos,
Então, agora, na minha concepção, a não ser que haja uma interpretação mais apropriada, é verdade. Na minha interpretação, algumas patentes, todas elas já estão saindo direto para a reforma, não vai para a reserva mais. Então, há um prejuízo nesse sentido, porque a 63 tem onde sair a 58. Não vai ter essa reserva. Não vai ter essa reserva. Então, se o governo de Alagoas precisar convocar para uma emergência no estado de Alagoas, os que saíram com 63 não vai ser mais possível ser convocado. Mas houve agora uma luz. A própria legislação federal, ele abre um precedente de que o coronel, por exemplo, um general, ele vá com 67, 69 anos. Então, assim, há a possibilidade, e isso não pode ser, a legislação estadual não pode ser menor. Antes ela não podia ser maior, hoje não pode ser menor. Então, de maneira que aumentou tudo isso. Então, vai para 67 menor, então o militar ele pode estender essa idade, na minha concepção, vai somente ajustar a lei estadual a ela, a lei federal, mas pode passar, sim, dos 63 e ir para 67. Para a reforma. Para a reforma. Para a reserva e depois reforma, né? Ele criou essa possibilidade. Tá. É um ajuste bem-vindo, né? Um ajuste, tá, dentro de um estudo feito, acredito que não vai prejudicar tanto, apesar de eu continuar com o meu entendimento de que, para o serviço específico da Polícia Militar, não se admite que um militar vá para uma guarnição, e o amigo entende muito isso, com 67 anos está numa guarnição policial militar. Porque a gente não está tratando apenas do setor estratégico dos coronéis, que vão à rua, mas muito menos do que a guarnição que está no dia a dia. Então, a gente está tratando aqui de uma categoria que presta o serviço verdadeiramente de segurança à sociedade, eu digo assim, ir lá na ponta da linha. Então, com 67 anos, é impensável de se pensar um militar, uma guarnição, toda ela com 61, uma tropa envelhecida. Não vai prestar o serviço que a gente realmente espera que seja prestado à sociedade. Há pouco estava numa conversa com delegados, aí tinha um safenado e alguns mais novos falando de outros casos decorrentes da debilidade da saúde do profissional de segurança em razão da própria natureza do serviço, né? Plantões diários. É verdade. O policial militar que sai para a rua, a busca de ocorrência. Ele está procurando a ocorrência não vem para ele. Perfeitamente. Eu acho que é muito bem colocado. É muito desgastante, estressante e isso impacta na vida como um todo. Eu não conheço um delegado de 80 anos, talvez só o doutor Mário Pedro. Mário Pedro. Não conheço. É inconcebível, realmente. Para a atividade que a gente exerce, é inconcebível. Nós temos aumentado, e o amigo tem observado aqui na imprensa, o índice de suicídio. Suicídio. Índice de suicídio. A obesidade da nossa tropa, de um modo geral, o estresse, alcoolismo, a depressão, isso tudo ele é potencializado pelo tipo de atividade que a gente tem. E isso estatisticamente tem comprovação. São Paulo fez um estudo agora recentemente, o índice de suicídio, enquanto a população, de um modo geral, é 3,5%, lá é 15,76%. Dentro da polícia. Dentro da corporação, o índice de suicídio é muito alto. Alagoas pontuou também nessa estatística. Pontuou também, muito, né? Muito. Pessoas, inclusive, jovens, né? Jovens que se desencadeou por essa doença. Eu acredito que o policial militar, oficial, coronel, que comandava um batalhão, de repente você chega e você está na inatividade. Para viver essa inatividade sem uma preparação é uma coisa muito difícil. E me parece que as corporações não têm esse cuidado para quem vai para a reserva. É um projeto que tem que ser avançado. Nós já até temos um projeto de preparação para a reserva, é um projeto da Polícia Militar que está caminhando muito lento ainda. Eu acho que a gente precisa avançar mais nesse projeto na corporação. O comandante Sampaio tem se esforçado nesse sentido, mas é uma coisa que tem que ser melhor trabalhada. Eu tive esse privilégio de comandar várias unidades na corporação. Na verdade, eu comandei quase todas as unidades da capital. Primeiro, quarto, quinto batalhão de eventos, batalhão de rádio patrulha por 2 vezes e encerrei minha carreira comandando o 3º Batalhão de Arapiraca, que é um CPC, né? Um comando de policiamento da capital aqui. Então, assim, é E credencia para ser comandante-geral. Também. Quem passa pelo 3º Batalhão e pelo CPC... Eu vim para a associação, de lá vim para a associação através de um grupo de amigos, tinham a intenção de a gente dar uma melhorada, tornar a associação um ambiente que a gente pudesse trazer as discussões que tivessem em pauta no país, a gente trouxesse essas discussões para os oficiais. E assim nós fizemos. Demos uma proposta, uma estratégia de trabalho para tentar desenvolver isso e conseguimos colocar em prática.
Demos os primeiros passos, convocando, como eu disse, pessoas de fora, os parlamentares, militares, que trouxessem para cá. E isso é um esforço grande para poder fazer isso, não é fácil. Passamos 3 anos, nós estamos findando agora, a nossa gestão agora no final do ano. A eleição para a Associação dos Oficiais é em janeiro, dia 10 de janeiro, nós vamos fazer a eleição. E eu tinha um propósito de não me reeleger, eu não acredito muito em reeleição, sou contra a reeleição, eu acho que todo mundo pode, acho que essa alternância é positiva para a gente, porque quando você faz uma boa gestão, ótimo, sai bem e deu a sua contribuição, e quando você sai desgastado também leva a instituição para o desgaste também. Então a ideia era de torná-la uma associação pujante para que esses assuntos fossem bem discutidos, bem trabalhados. E graças a Deus conseguimos dar uma alavancada nisso. Nós trouxemos as discussões para o Estado de Alagoas, para os militares, nós trouxemos credibilidade à instituição, brigamos como tivemos de brigar em defesa da categoria, melhoramos uma série de coisas, a estrutura física da instituição melhoramos também, estamos entregando, no dia 12 agora de dezembro, na próxima quinta-feira, estaremos fazendo um coquetel de inauguração de uma nova frente da associação, um setor administrativo que estão fazendo lá. Então, assim, com isso nós estamos resgatando o prestígio que outrora teve a Associação dos Oficiais, para que realmente a gente possa melhorar essa conversa, ajudar o comando e a sociedade, de um modo geral, a trazer as discussões para Alagoas, de maneira que o policial saia melhor incentivado, melhor informado, para entrar em qualquer discussão a nível de segurança pública, para melhorar mesmo o convívio, o dia a dia. Esse é o papel da associação de classe, né? Eu acho que é o papel. É o papel, é estreitar a relação com quem está comandando, com a gestão, com o próprio governo e assim, conversar sobre as dificuldades, se antecipar aos fatos que ensejam essa coisa de greve, insatisfação. Por que não se antecipa numa relação institucional proativa? É verdade. A propósito de credibilidade, imagem, a Polícia Militar de São Paulo está enfrentando agora a administração dessa tragédia de Paraisópolis. Qual a análise que o senhor faz daquela tragédia, coronel? Doutor Flávio, na verdade é difícil. Polícia Militar é a corporação, de um modo geral, uma corporação grande. Nós absorvemos pessoas de todas as camadas sociais. A instituição ela tem a nível de Brasil, focada na ética, na coisa correta, na lisura, na legalidade, mas acontece, os desvios de condutas, eles aparecem em todas as áreas. E como a instituição é grande, aparece mais, né? E o que acontece em relação aos militares? Eu sempre discuto isso com os companheiros e digo, olha, isso vai acontecer, prático, vai acontecer, em qualquer momento vai acontecer. São casos isolados. Isso tem que ser tratado mas dessa forma. as corregedorias das instituições, elas são muito fortes, elas têm punido severamente. Tem ouvidoria? Não, tem ouvidoria. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, nós temos uma corregedoria que tem dentro da corregedoria uma ouvidoria também. Então, são as polícias a polícia ela age muito forte nesse sentido. Eu tive a oportunidade de passar pela corregedoria da Polícia Militar, como major. Passei no setor na seção de disciplina da Polícia, setor de Polícia Disciplinar, chamava, era subchefe do setor da Polícia Disciplinar, onde apura as questões administrativas, as infrações administrativas. Sindicância, né? Sindicância, os processos administrativos e, às vezes, a questão dos conselhos, né? Os conselhos de disciplina e de justificação de oficial. Então, nós tratávamos dessa temática dentro da corregedoria. E a gente via lá a quantidade de policiais militares que eram penalizados, inclusive com uma pena maior, que é a exclusão do serviço público, né? Administrativamente. Sem contar que, às vezes, eu tinha uma parte administrativa para punir o militar e tinha a parte de justiça, a outra parte que já estava apurando também o inquérito policial para poder levar ele ao julgamento. Então, assim, a polícia ela tem esses órgãos que são realmente severos e cumprem o seu papel verdadeiramente. E serviu, exclusive, de base para mim, quando cheguei, por exemplo, na Rádio Patrulha, criar alguns mecanismos para que se evitasse a incidência desses militares estar sofrendo as reprimendas de um processo ou de uma sindicância. Nós criamos lá
tinha acabado, e aí o mérito, inclusive, do Coronel Brito e do Coronel Gilmar, quando passaram pela Rádio Patrulha, todo policial militar que passava, que chegava na unidade, passava por um estágio de nivelamento. E aí nós reativamos isso quando chegamos lá. Rádio Patrulha é uma unidade diferente. É verdade. Nós reativamos isso na Rádio Patrulha, há muito tempo estava sem. Nós reativamos todo policial militar que for para o batalhão de Rádio Patrulha, obrigatoriamente teria que passar pelo um nivelamento. E contamos com as ajudas. Na época, eu contei com a ajuda do Coronel Sampaio, que estava no CPC, o Coronel Lima Júnior estava no comando da Polícia Militar, e do próprio secretário Alfredo Gaspar, que estava na Secretaria de Segurança Pública. Então nós montamos, sem prejuízo da sociedade, 15 dias. O militar ele passava 15 dias no nivelamento operacional. E deu certo, diminuiu e muito a questão da incidência do policial militar estar respondendo os processos por excesso ou por omissão na corregedoria da polícia. Coronel J. Cláudio, a conversa é muito boa, mas o tempo nos limita. Vamos continuar em um outro momento. Então, o senhor tem aí um minuto para as suas considerações finais. Doutor Flávio, na verdade eu que agradeço a TV Mar pela oportunidade. Eu queria me despedir do programa, aproveitando esse mês de dezembro, que é um mês que o sentimento de solidariedade, o sentimento de amor a Deus, amor às pessoas, ele flui, para agradecer o apoio que eu tive durante essa minha jornada à frente da Associação dos Oficiais Militares de Alagoas, e não só dos oficiais, dos sócios, mas de toda a corporação, do bombeiro e da Polícia Militar, da sociedade como um todo, da imprensa como um todo. Então, assim, eu queria desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de felicidade para todo mundo e agradecer o apoio que me deram durante essa minha jornada, não só na frente da associação, mas na Polícia Militar como um todo. Muito obrigado. A Polícia Militar que agradece ter um líder da sua grandeza. Nós agradecemos, Coronel, pela sua presença. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui na TV Mar, canal 25 da NET, e à tarde estará disponível no YouTube. Até a próxima sexta.